Um dos meus mentores disse para mim exatamente o que eu vou dizer para você agora. Eu disse para ele, não entendi. Eu não entendi o que você quis dizer com isso. Aí ele diz, pois é, mas é por não entender isso que você ainda não tem o que você deseja. Eu nunca mais esqueci isso. Isso que eu vou te falar agora, quando falaram para mim, eu disse, não, eu não consigo entender isso, mas o entender não significa que eu não entendi o que ele disse, eu não entendi o que isso significava. Então, o que eu quero, qual é o princípio 18? O princípio 18 diz o seguinte, se você quer ser bem-sucedido, e se você quer ter dinheiro, preste bem atenção que depois eu vou explicar isso, você também não vai entender isso, provavelmente você não vai entender isso agora, mas ao longo da aula isso vai ficar muito claro e isso vai mudar a sua vida, porque mudou a minha. Então, se você quer ser bem-sucedido profissionalmente e se você quer ter dinheiro, você precisa compreender que você não é capaz de manifestar ou de atrair aquilo que lhe falta e que você deseja. Essa é a primeira parte, preste bem atenção. Você precisa compreender que você não é capaz de manifestar ou de atrair aquilo que te falta e que te deseja, e que você deseja. Você só é capaz de expressar aquilo que você já tem. Meu Deus, isso foi um choque para mim e eu não entendi isso. Por isso que eu quero que você entenda isso, porque quando eu entendi isso, isso mudou a minha vida e vai mudar a sua. Fique 1 hora comigo que sua vida vai mudar. Então, o que eu estou dizendo aqui, tá? Existem aquelas coisas que a gente quer muito, tá? Que você quer. E você provavelmente quer porque você sente a falta disso. Então, o que ele disse para mim, essa pessoa? Ela disse o seguinte, você não é capaz de manifestar ou de atrair isso que você quer ou isso que te falta. Você não tem essa capacidade. E aí ele disse, você só é capaz de expressar aquilo que você já tem. E aí vem a pergunta, cara, como é que eu quero expressar algo? Quer dizer, eu não entendi isso, porque o que acontece, cara? Eu quero muitas coisas e você quer muitas coisas, você sente necessidade, você quer mais dinheiro, você quer mais reconhecimento, você quer mais leveza, você quer mais naturalidade, você quer mais paz de espírito, você quer todas essas coisas. E provavelmente você quer porque você sente falta, porque você não tem. E aí ele disse o seguinte, você não é capaz de criar aquilo que você não tem. Você só é capaz de expressar aquilo que você já tem. Vocês entenderam isso? O que isso quer dizer, na verdade? Isso quer dizer, na verdade, já vou explicar o que isso quer dizer, mas deixa eu primeiro dizer onde que está o grande erro. Por que você ainda não tem isso que você quer? Qual é a norma? Qual é a norma? O que nós aprendemos na vida? Qual é a norma? O que nós aprendemos na vida é o seguinte, você precisa fazer algo agora porque você quer isso para o futuro. O objetivo disso que você faz, preste atenção, o objetivo disso que você faz não está no ato de fazer, mas no resultado que você imagina obter com isso.
Esse é o grande pecado. Esse é o grande erro. Esse é o grande mal. Vocês estão entendendo? Isso é o que te ferra na vida, tá? E as pessoas ensinam isso. Tem muita gente que diz o seguinte: você precisa estar insatisfeito para mudar a sua realidade. Se você não está insatisfeito agora, você não vai fazer nada para mudar a sua realidade. Só que presta atenção, o que é a insatisfação? A insatisfação é um estado negativo. Você está infeliz com aquilo que você não tem. E o que você quer criar desse estado negativo? Você quer criar algo positivo. E isso é uma equação difícil de resolver. Muito difícil de resolver. E a minha missão nessa aula é fazer você compreender que isso é errado, que isso não funciona, que isso ferra a vida das pessoas. E se você não entender isso, vai continuar, pelo menos em grande parte, ferrando a sua vida. Por que o fato de você ser insatisfeito agora não te garante nada para o futuro? Cara, se você olhar, a maioria das pessoas, elas estão insatisfeitas com o que elas têm nesse momento. E elas não vão mudar porque elas estão insatisfeitas. A insatisfação não cria satisfação. A insatisfação, ela é um ciclo que se fecha em si mesma. A insatisfação, ela só vai criar mais insatisfação. Prova disso, há quanto tempo você está insatisfeito com a sua vida? Há quanto tempo você está insatisfeito com a sua vida? Então, o que acontece? Você pensa o seguinte: eu estou insatisfeito, eu vou trabalhar duro para quê? Para alcançar aquilo que te faz insatisfeito. Se isso funcionasse, então você está muito insatisfeito agora, então você vai trabalhar duro para chegar até aquilo que te faz satisfeito. Mas aí, se você estiver satisfeito, você vai estagnar. Por quê? Porque se você acredita que você precisa estar insatisfeito para agir, se você acha que a insatisfação é o que te faz agir, o que vai acontecer quando você está satisfeito? Você vai estagnar. Ou você tem que criar uma insatisfação outra vez. Para quê? Para que você saia do lugar. Então, nessa fórmula equivocada, você tem que viver insatisfeito para buscar algo que te satisfaz. Olha que estranho. E você verdadeiramente quer viver insatisfeito? Preste bem atenção. Na norma, nesse processo, o que você faz? Você estabelece uma meta, um objetivo. Aliás, eu vou te ensinar hoje como estabelecer uma meta. Eu vou te ensinar isso, tá? As pessoas não entendem direito isso. E você vai se surpreender, vai te chocar. Mas as pessoas estabelecem uma meta e aí elas começam a agir para querer chegar nessa meta. E elas colocam toda a felicidade nessa meta. E isso cria ansiedade, medo, insegurança. As pessoas dizem o seguinte: no final a conta fecha. Não importa se você está sofrendo, não importa se isso é horrível, não importa se você não tem prazer no que você faz, continue fazendo. No final a conta fecha. E você fica se punindo, se penalizando. Cada minuto que você se pune, a punição, ela é uma resistência à vida. Ou as pessoas dizem: o melhor está por vir. O melhor não está por vir. O melhor é agora. Esse momento é o melhor momento da sua vida. Não existe outro momento. Então o melhor não está por vir. O melhor é isso aqui. Se a conta não fechar agora, ela não vai fechar no final.
O prazer daquilo que você faz, meu amigo, minha amiga, tem que estar no prazer de fazer e não no resultado que isso vai te trazer. Insatisfação agora vai criar insatisfação no futuro. Não confunda conquistas materiais com realização. Essa conta sim, essa conta não fecha. Se trabalhar duro, sacrificar a sua vida durante 10, 15 anos para poder comprar um carro. Isso não e achar que a felicidade vai estar nessa conquista. Então, nós falamos ontem, e eu quero aprofundar isso. Existem dois tipos, dois pontos de referência, você lembra? A mente, onde você age da insatisfação, sempre em busca de uma recompensa no futuro, que é a grande utopia da humanidade, achar que no futuro você vai ser feliz. E existe a ação desperta, que é a ação que nasce de dentro, que é a ação que nasce daquela nossa profundeza maior, a profundeza sagrada. A ação desperta, escreva aí ação desperta, se você não assistiu a aula de ontem, talvez, depois você pesquisa sobre isso, você não vai achar nada para pesquisar, ninguém fala sobre ação desperta, mas põe isso na sua cabeça para refletir sobre isso. Na ação desperta, o que acontece? Qual é a grande diferença? Se você entender isso, você vai se tornar 1000 vezes mais inteligente do que você é nesse momento. Você vai se tornar extremamente genial em tudo que você faz. Eu tô te falando isso assim com o coração aberto, te dando um abraço de honestidade. Eu não estou querendo elevar o teu ânimo, estou querendo revelar um segredo universal. E eu estou assim, entregando isso com o coração para você. Então eu não quero que você pense que isso não é verdade, isso é real. Tá? O que você faz na ação normal, hoje provavelmente? Você tem um objetivo aqui, e aí você dá cada passo para ter esse objetivo. Por exemplo, talvez o salário, o seu trabalho, talvez você trabalhe por causa do salário. Na ação desperta, então, aqui no modo normal de viver a vida, cada passo desse se torna um meio para atingir esse fim. E muitas vezes esse meio é indesejado, você não quer fazer isso, mas você faz para ver se no final a conta fecha, para ver se o melhor está por vir. Na ação desperta, que eu vou te explicar hoje como você vai viver a sua vida a partir de hoje, na ação desperta, cada ação não se torna um meio para atingir um fim. Cada ação tem um objetivo, único objetivo. Aqui, o único objetivo dessa ação é atingir o fim. Aqui, na ação desperta, o objetivo maior de cada ação, desenha isso, o objetivo de cada ação não é o fim que você quer. É a ação em si. O objetivo do que você faz, o objetivo primário, você pode ter uma ação, uma intenção secundária, mas o objetivo primário é a ação em si. Aqui, a ação é um meio, muitas vezes indesejado, com o objetivo de alcançar um fim que na nossa cabeça nos fará feliz. O que muda da ação normal para o que eu vou te ensinar hoje à noite? Muda o fato de que aqui o objetivo primário não é algo que você quer alcançar lá na frente e que você acha que vai te fazer feliz.
a felicidade, ela vem da ação em si. Você entendeu isso? A ação é um fim em si. O propósito primário está na ação e não no objetivo distante. Estou dizendo o propósito primário. Pode ser que tenha um objetivo, um propósito secundário. Isso muda tremendamente a sua vida, mas de uma maneira tão extraordinária que isso se torna algo assombroso. Por quê? Porque quando a ação em si é o objetivo maior, quando a ação em si é o fim em si, você está presente. Não há resistência mental, não há insatisfação. Você não projeta a felicidade para o futuro. Mas você está aqui, você está pleno, você não está agindo esperando que no final a conta fecha. Não há ansiedade, não há preocupação, não há medo, não há tédio. E quando você está presente, quando você está 100% imerso naquilo que você faz, quando o objetivo, o prazer primário está na ação e não no resultado, um fluxo de consciência emerge por esse estado de presença. E esse fluxo de consciência é o que determina a qualidade da nossa ação. Não há insatisfação, não há resistência, não há ressentimento, não há eu não queria estar aqui, eu deveria estar lá, eu não gosto de fazer isso. Essa ação, ela não é forçada, ela é uma escolha sua. Ela é uma escolha sua. Tem uma história muito interessante que eu gosto muito, até eu fiz um carrossel outro dia sobre ela, é a história do monge que tinha ganho muito dinheiro, mas não era feliz, e aí ele queria despertar, ele queria se tornar iluminado. Ele queria encontrar a essência divina dele. E aí ele vendeu tudo que ele tinha, doou para os pobres, e aí ele foi morar numa caverna. E ele passou 10 anos meditando na caverna. Passava meditando, e a tal da iluminação nunca chegava. E aí um dia ele desceu para a vila para comprar pão, e aí ele estava na fila do pão, e tinha um menino, um rapaz na frente dele, e aí o padeiro lá do balcão gritou, e aí, como eu posso te ajudar? E o rapaz disse, eu quero o melhor pão que tu tem nessa prateleira. Aí o padeiro disse, não tem melhor pão, todo pão é o melhor. E naquele momento o monge se tornou iluminado. Por quê? Porque ele entendeu que não existe melhor dia na vida. Que todo dia é o melhor dia. Não existe melhor momento. Todo momento é o melhor. Meu Deus do céu, se eu pudesse pegar um martelo e martelar isso para dentro da sua cabeça. Porque o que acontece? Se você começar a viver a sua vida, mesmo que tu estiver atolado até o pescoço num lamaçal, e você está cheirando a lama, se você começar a viver a sua vida como se cada momento fosse o melhor momento da sua vida, o que pode acontecer? O que pode acontecer? É essa a transformação que você busca. Para de te iludir, meu querido, minha querida. O que é a ilusão? A ilusão é você achar que você precisa algo que você ainda não tem para ser feliz.
A felicidade não depende daquilo que você tem. Se você for feliz agora, se você viver como se isso aqui fosse a melhor coisa que você tem, hoje à noite é a melhor noite, é o melhor momento da sua vida, não importa onde você está. Em pouco tempo, você vai sair de onde você está. Vocês lembram o que eu falei? Você não pode atrair, você não pode manifestar aquilo que você não sente dentro de você. Você só pode atrair, aliás, você só pode expressar aquilo que já existe dentro de você. O interior precede o exterior. Então, se você começar a viver esse momento como se ele fosse o melhor momento, porque ele é o melhor momento. Por que ele é o melhor momento? Porque é o único que você tem. Que outro momento você tem? Que outro momento você tem além desse? Então, esse momento é o melhor pão da prateleira. Esse momento é o melhor momento da sua vida. Quando você aprender isso, e isso as pessoas não isso é difícil de entrar na cabeça, pelo menos foi na minha. Mas quando você aprender isso, nada vai te reter, nada vai te segurar. Você tem que entender aquilo que eu falei ontem de noite. Em qualquer situação e em tudo que você fizer, o seu estado de consciência é o mais importante. E o que é o seu estado de consciência? É aquela energia subjacente que está por baixo. Se você está insatisfeito, se você não está feliz, se você está se queixando o tempo todo, esse é o seu estado de consciência. E isso é a coisa mais importante. Então, você verdadeiramente vai ter felicidade no momento que o seu estado de consciência for de gratidão, for de plenitude, for de abundância, não importa o que você tem. E por que isso é o mais importante? Não importa o que você sabe, você deve saber muitas coisas, você já deve ter estudado muito, senão você não estaria assistindo coisas tão profundas e complexas e tão que mexe com a nossa cabeça e aguentando firme. Nós estamos com 600 pessoas, com 6.000 pessoas já faz uns 10 dias que nós estamos toda noite com o mesmo público. Você sempre está aqui. Parabéns por isso. Você não estaria se você já não soubesse muito. Só que o que te falta? Te falta compreender o essencial, que é você entender que aquilo que você sente agora é o que produz aquilo que você vai ter no futuro. O seu estado de consciência é o fator primário. E por que ele é o fator primário? Porque ele determina o como. Ele determina como você vai fazer as coisas. Se você está insatisfeito, se você está infeliz, se você não gosta do que você faz, não importa o que você faz. O como é mais importante. As pessoas se preocupam muito com o que. Mas o como sempre é mais importante do que o que. Eu falei isso ontem de noite, você pode olhar, dar uma pensada na sua cidade. Existem muitos engenheiros, existem muitos dentistas, existem muitos médicos, existem muitos funcionários na prefeitura, existe muito lojista, existe muita cozinheira, existe muito dono de bar, existe muitas pessoas fazendo a mesma coisa e eles não têm os mesmos resultados. Porque o que muda o resultado não é o que você faz, é o como você faz. Então você precisa entender, preste atenção, que o sucesso futuro, aquilo que no final a conta fecha, o sucesso futuro, o melhor está por vir, o melhor só vai vir se você viver o seu melhor agora. Se a conta não fecha agora, ela não vai fechar depois. O sucesso futuro, no tempo cronológico, o sucesso futuro sempre é consequência do seu estado de consciência do qual emanam suas ações. E aí vem uma coisa dura para você. Eu tive que ouvir isso também.
se você não é feliz no que você faz, você não vai conseguir ter sucesso. Mas preste atenção, a aula não terminou ainda. Se você não é feliz no que você faz, você vai ter uma boa surpresa durante essa aula. Isso aconteceu comigo também, tá? Mas o que eu quero que você entenda, então, é exatamente isso. Você quer melhorar a sua vida? Você quer melhorar a sua vida? Você quer ser bem-sucedido e você quer ter dinheiro? Não é o futuro que você precisa mudar. Você precisa mudar o seu estado de consciência agora. E isso você pode fazer agora. O futuro, ele sempre é uma consequência. Consequência do quê? Do seu estado de consciência agora. E talvez você esteja se perguntando o que é o estado de consciência. Espera um pouco, você já vai entender. O sucesso futuro, ele sempre é consequência do seu estado de consciência, de onde nascem as suas ações. E se você entender isso, isso vai mudar completamente a sua perspectiva. E você só não vai entender isso se a sua mente, se o seu falso eu sair da live e arrastar o teu corpo junto. Porque eu vou te explicar isso em detalhe. E é assustador o que acontece quando você entende isso. Então, como você sabe se uma ação é ação desperta, ou se ela é uma ação condicionada pela mente? Como você sabe isso? E como você pode criar mais ações despertas na sua vida? Isso é o que nós vamos ver agora. E eu quero que você preste atenção porque existem 3 elementos, escreva lá. Existem 3 elementos para criar. Primeiro, existem 3 elementos para saber e para criar mais ações despertas na minha vida. Vamos lá. A primeira coisa que você precisa observar, preste atenção, essa coisa... Eu não acredito que eu estou entregando tudo isso para vocês de graça. De graça, modo de dizer, né? Mas assim, tô fazendo isso porque eu quero dar isso para você. Mas assim, eu não estou acreditando que... Por favor, preste atenção nisso. Eu quero que você pense sobre o que você faz. Preste atenção. As pessoas dizem, eu não sei. E eu já expliquei isso para vocês ao longo dessa série. Esse é o primeiro ponto, tá? Vou explicar o primeiro ponto. Você diz, eu já disse para você assim, que você tem que ter paixão por aquilo que você faz, tá? Mas você nunca vai ter 100% de paixão por isso que você faz. Então você deve ter assim 60 a 70% das coisas que você faz, elas têm que estar conectado com a sua paixão. E vai ter ali 40 a 30% de coisas que você vai ter que jogar para cumprir tabela, tá? Então o que você tem que entender? Talvez agora, nesse momento, tudo que você esteja fazendo não tem nada de paixão nisso. O teu trabalho você não gosta de fazer. Isso é bem provável, é bem possível. Talvez você não goste de fazer isso que você faz. Então pense nisso que você faz. Nem tudo o que você vai fazer é prazeroso. E talvez nesse momento a sua ação principal, aqui os 60%, 70%, ou talvez 100% não seja prazeroso. Mas preste atenção. Mesmo que isso não seja prazeroso, você pode aceitar o que você está fazendo. Então, para você mudar a sua vida, existem 3 coisas que você precisa analisar. Eu vou explicar essas 3 coisas hoje. Então, cancela toda a sua programação e se foque nisso. Ponto 1. O primeiro ponto é a aceitação daquilo que você faz. Cara, se você está num trabalho que você não gosta, mas você precisa do tutu, você precisa do dinheiro, você não tem o que fazer.
A coisa mais importante não é o que você faz, mas o como você faz. Então, o que você faz? Você aceita isso que você está fazendo. Para de resistir, para de brigar. Esse é o passo mais importante para você sair do que você está fazendo. Porque aquilo que você resiste, persiste. Quanto mais você lutar e brigar e resmungar e se queixar e se lamentar em relação ao seu emprego, ao trabalho que você não gosta, mais você se afunda nele. Ninguém vai te tirar do buraco porque você está se queixando ou se lamentando. A pessoa que se queixa e que se lamenta, ela não quer sair do buraco, ela quer se lamentar e se queixar. Aceitar significa o seguinte: ok, por hora, isso é o que a situação exige de mim. Esse momento da minha vida esse momento. Esse exato momento requer que eu faça isso. Então, eu vou fazer isso sem resistência. É simples assim. Isso muda tudo. E você só não vai fazer isso se você está agarrado com o seu falso eu. Porque você pode fazer isso. Isso é uma escolha. Então, o que você faz? Preste atenção. Você simplesmente diz, cara, tá bom, eu não gosto de fazer isso, mas nesse momento eu não tenho outra saída, então eu vou fazer isso, tá tudo bem. Não vou resistir. Eu já falei muito sobre aceitar o que acontece. Eu já falei muito sobre aceitação. Aceitar o que fazer é somente um aspecto de aceitar o que acontece. A aceitação ela é mais profunda. E numa outra oportunidade eu vou falar sobre isso. Mas eu quero que você entenda isso. Por exemplo, se você estiver numa noite de chuva, frio, chovendo, e você botou aquele seu vestido branco, a sua calça, melhor calça, ou sei lá, e você fura um pneu do carro, não há como você ter prazer em ir lá trocar o pneu do carro. Mas você pelo menos pode aceitar isso. Porque não tem o que fazer. Então o que é aceitar? Aceitar é a sabedoria simples e profunda de você se submeter ao fluxo natural da vida, ao invés de se opor a ele. Você se submete, você não se opõe, você não cria resistência ao fluxo natural da vida. E preste atenção, onde o fluxo natural da vida acontece? Onde o fluxo natural da vida acontece? O fluxo da vida, ele só acontece agora, nesse momento. Então não importa o que a vida jogar no seu colo. Esse é o fluxo da vida. Aceitar significa você não resistir ao que a vida joga no teu colo. Significa não resistir ao que você precisa fazer ou escolher agora. Só isso. É uma coisa que você não faz ideia o poder que isso tem. Então, o que eu quero que você faça? Eu quero que você faça isso em relação a toda a sua vida. Eu tinha coisas que eu odiava fazer. E eu precisava fazer. E eu vivia chateado por causa disso. Quando eu aprendi isso, porque quando você começa a fazer isso, a vida para de te jogar coisas no colo. Chega um momento, porque você passa a agir no fluxo. Então o que você precisa fazer? Você precisa aprender a aceitar as coisas, por pior que elas sejam. Você precisa aceitar. O que significa aceitar?
é agir ou fazer uma atitude, uma ação, fazer ou agir num estado de paz. Aceitar significa agir e fazer aquilo que você faz num estado de paz. Agir ou fazer uma atitude num estado de aceitação significa estar em paz quando você faz isso. Ninguém pode te derrotar se você aprender e praticar isso. Você vai se tornar imbatível. Aí vem essa história de que, se eu aceitar as coisas, eu não vou querer mudar. Não, superficialmente, a aceitação, ela pode muitas vezes parecer, principalmente para o eu, um estado passivo, mas ele não é. Na verdade, a aceitação é uma força ativa e criativa. Por quê? Porque ela traz algo novo para o que estamos fazendo. O que nos faz ser fraco? O que nos faz ser... o que cria a estagnação é a resistência. A resistência cria atrito. Quando você não aceita, quando você não se entrega ao fluxo natural da vida, você começa a bater contra a correnteza. E onde é que você vai parar? Exausto, estressado, entediado, como a maioria dos seres humanos vive. Então não caia nessa armadilha de que você vai morrer onde você está, se você aceitar a sua realidade. Vou de novo para um exemplo, sempre jogando na cara, tipo assim, mas não é jogando na cara. Reflita um pouco há quanto tempo você não aceita a situação em que você está. E essa não aceitação te tirou de onde você está. Então o que acontece? Você tem que entender que esse estado de paz, essa força criativa, essa coisa nova que você traz para dentro da ação quando você aceita, tudo isso, essa paz, essa criatividade, emerge da consciência. O que é a consciência? É o nosso estado mais profundo, que está para além da mente, você transcende a mente. Então essa paz, ela emerge da nossa essência. E ela é uma energia, essa paz, a paz, existe tremendo poder na paz. Por quê? Porque a paz entra naquilo que você faz. Ela entra naquilo que você faz. Eu posso te dizer uma coisa. Não quero nem saber o que você busca na sua vida. Mas nada é mais importante, nada é mais saboroso do que você estar em paz. Aquela paz profunda. Aquela paz que não existe uma explicação. Não é aquela paz de chegar em casa, tirar o sapato, sentar no sofá, assistir a TV, pegar uma Heineken, uma Brahma, uma Skol e dizer: não me fale comigo porque eu tive um dia estressado, hoje eu quero ter paz. Não é esse tipo de paz. Então deixa eu te dizer uma coisa aqui. Escreva isso para você refletir. Se você não consegue trazer alegria, ou se você não consegue aceitar o que você estiver fazendo, pare de fazer isso. Só nesse caso, se você realmente não... Porque se você não está aceitando uma coisa, a natureza, o universo, ele te jogou isso no colo para você aprender a aceitação. Então o que acontece? Se você não consegue trazer a aceitação, se você não consegue trazer a alegria, ou se você não consegue aceitar o que você estiver fazendo, pare de fazer isso. E arque com as consequências. Arque com as consequências. O que são as consequências? Você não vai ter dinheiro, você não vai ter salário, mas pare de fazer isso. Por quê? Porque caso contrário, se você não